Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meu nome é Mariana e este aqui é o canal Sobrenatural. Bora aí de relatos pra vocês, relatos sobrenaturais, e hoje é sobre caminhoneiros. Mas antes de te contar esses relatos, eu quero pedir a você que gosta do canal, já deixa aí o like bem no início, vai ajudar muito. Se inscreva se você não é inscrito e ative o sininho também, até mesmo você que já é inscrito e não ativou o sininho, ative ele aí, porque isso vai ajudar para o YouTube a te entregar esses vídeos também. Se tiver algum relato, quiser me enviar, o e-mail tá aqui, ó, também na descrição do vídeo, assim como o link das minhas outras redes sociais também. Inclusive, eu vi aí nos comentários alguém pedindo para mim começar a postar lá no Spotify. Gente, eu já comecei, deixei o link aqui embaixo. Por enquanto, só tem um vídeo, mas hoje eu vou tentar atualizar lá, colocar mais vídeos, né? Até a gente chegar aqui mais ou menos onde o canal tá, né? Com a quantidade de vídeos que o canal aqui tá. Então, assim, tem um pouquinho de paciência, mas já tá criado e aos pouquinhos eu vou conseguindo colocar tudo lá, tá bom? Se esse vídeo tiver a função de hypar, hype ele pra mim também, que vai ajudar muito. Dados os recadinhos aqui, eu acho que eu já falei tudo. Então, bora aqui pros relatos sobre caminhoneiros. Sobrenatural. E o primeiro relato é este aqui. O que me seguiu? Oi Mariana, tudo bem? Meu nome é João Paulo e você pode falar tranquilamente. O que eu vou contar aqui aconteceu comigo em 1997, em um estacionamento de caminhão na beira da rodovia. Era próximo de uma cidade pequena no interior de Minas chamada Berinzal. Era um ponto bastante conhecido entre nós, caminhoneiros, porque oferecia segurança, comida caseira e tinha também os banheiros limpos. Nada assim de especial, mas para quem roda por quase 12 horas seguidas por dia, isso já é um grande alívio. Naquela noite eu vinha de Uberaba com uma carga de peças agrícolas e pretendia chegar em Patrocínio na manhã seguinte. Eu resolvi parar para descansar no pátio, como já tinha feito outras vezes. Estacionei no fundo, onde o movimento era menor, porque sempre gostei de dormir em silêncio. E tudo assim aparentemente parecia normal, como sempre. Eu fui tomar meu banho, só que ao sair do banheiro, eu vi algo estranho se movimentando entre os caminhões. Pensei que fosse outro motorista caminhando. Mas o que me chamou a atenção foi o tamanho da sombra dele. As luzes dos postes iluminavam o pátio, mas aquela sombra não obedecia às leis normais aqui do nosso plano físico. A figura era magra, trajava ali umas roupas bem escuras e se movia como se não tocasse o chão, como se flutuasse. Sua sombra se esticava em várias direções ao mesmo tempo. Era algo muito estranho. Eu fiquei parado, observando em silêncio, até que eu decidi voltar para minha cabine e trancar tudo. Mas eu não consegui dormir aquela noite. Logo depois que eu já estava na cabine, eu comecei a ouvir passos, uns passos lentos, como se não quisesse fazer barulho, ao redor da carreta. E isso aconteceu por 3 vezes, como se alguém circulasse por ali. Na manhã seguinte, eu tomando meu café ali no posto, contei para a cozinheira o que eu tinha visto. Um caminhoneiro mais velho que estava sentado ao meu lado apenas me disse: "Moço, toma cuidado, isso não é um bom sinal." Explicou que outros caminhoneiros já tinham visto a mesma aparição. Alguns diziam ser a alma de um motorista morto naquela estrada. Outros, um vigia que escolhia alguém para seguir. E ele completou: "Se você viu, é porque já foi marcado."
Naquela hora eu perdi completamente a fome, me despedi deles e parti dali. Mas descobri logo que não adiantaria fugir daquilo. Na noite seguinte, já em outro lugar bem longe, perto de Itabira, ouvi novamente passos arranhando o cascalho, como se alguém estivesse rodeando ali o meu caminhão. Eu espiei pela janela e vi a mesma figura parada entre a minha carreta e uma outra. A sombra dele se projetava em 3 direções, uma para frente, outra para o lado e outra fina como fumaça. Algo assim que eu nunca tinha reparado, que eu nunca tinha visto na minha vida. Como que uma sombra faz isso? Geralmente a nossa sombra ela só vai em uma direção. Meu coração quase parou naquela hora. Tava batendo tão forte que eu achei que fosse sair ali pela minha boca. Aquela sombra se afastou devagar e foi desaparecendo entre os caminhões. Quando amanheceu, eu notei 3 marcas de mão na lateral da minha cabine, impressas na poeira. Os dedos eram compridos demais e uma das marcas estava tão que uma pessoa comum não conseguiria alcançar. Isso se repetiu por semanas. Onde quer que eu fosse, onde quer que eu parasse, lá estava aquela sombra. Sempre caminhando entre os veículos, sempre com uma sombra se arrastando de forma impossível. A pior parte era a sensação de vazio que eu sentia depois daquilo. Era uma sensação de tristeza. Parecia que eu estava até entrando em depressão, e olha que eu sempre fui muito alegre. Era aquela coisa aparecer e vinha todas essas sensações, esses sentimentos juntos. Saber que ele estava lá fora, pronto para voltar, também me deixava aflito. Eu já não dormia mais direito havia semanas. Até que uma parada improvisada, onde eu estava passando com outra mercadoria, ele se aproximou mais do que nunca. Por volta das 2 da manhã, eu ouvi 3 batidas na porta da cabine. Quando olhei pela janela, aquela sombra estava ali, encostado na escada. E nessa hora eu não sabia se era uma sombra, se era realmente uma pessoa ou um fantasma. O rosto estava coberto por um capuz escuro e tinha uma pele acinzentada. Os olhos eram negros, sem brilho algum. As sombras se enroscavam nos pneus e nos espelhos, e uma delas se estendia até a maçaneta da minha porta. Como assim? As sombras se enroscavam nos pneus, nos espelhos, e uma delas se estendia na maçaneta da porta? Não entendi. Meu corpo inteiro travou. Fechei os olhos e quando eu abri novamente, ele havia sumido. O estranho é que cada vez que eu o via, eu me sentia sugado, esgotado, e mais uma vez aquela sensação de tristeza aparecia. Desde então eu passei a ter sonhos repetidos. Eu dirigia sem parar em uma estrada escura e aquela figura caminhava ao lado da minha carreta, na mesma velocidade. Não importava o quanto eu acelerava. E sempre acabava com um acidente. Todas as noites eu comecei a ter esse mesmo sonho. Pensei que isso nunca acabaria. Até que um jovem caminhoneiro comentou casualmente que também tinha visto um homem de roupas escuras e sombras estranhas. Ele disse que a figura tinha parado diante do caminhão dele, igual ao meu, e batido 3 vezes na porta e ido embora. Depois disso eu nunca mais o vi. Acho que essa figura cansou de me seguir e fez outra vítima, aquele jovem caminhoneiro. Mariana, eu não sei o critério que aquilo usa para escolher suas vítimas, mas dei graças a Deus que aquilo desistiu de mim. Eu acho que aquele ser, de alguma forma, tirava uma certa energia de mim, uma energia vital ou algo do tipo um vampiro espiritual.
E até hoje eu não sei se era realmente o espírito de alguém que morreu, como aquele senhor, aquele caminhoneiro disse, ou um fantasma normal da estrada, ou como eu disse também, um vampiro espiritual, pois eu sentia sugar a minha energia. Enfim, não sei o que era, só sei que não ouvi mais, e dou graças a Deus por isso. Mariana, obrigada, e espero que você ache relevante contá-lo em seu canal, e se mais alguém tiver tido uma experiência como a minha, se puder deixar nos comentários, irei ler todos. Termina aqui o relato, muito obrigada, um beijo aí pra você. Eu acho que caminhoneiro deve ter muitas histórias, muitos relatos, e são assim, sempre, como eu posso dizer, arrepiantes, né, apavorantes. Porque assim, você tá ali dirigindo sozinho. Hoje em dia eu acho que tem alguns caminhoneiros que dirigem aí acompanhados de um ajudante da empresa, ou até mesmo leva, né, a esposa, o filho. Mas assim, na maioria das vezes eles estão sozinhos ali, percorrendo várias distâncias ali, BRs à noite, principalmente à noite. Eu já ouvi relatos de caminhoneiro que eles gostam de dirigir assim à noite, porque o tráfego assim de carros pequenos e até assim de alguns caminhoneiros, né, que dirigem ali o dia todo para dormir à noite, então assim as estradas, né, fica assim mais tranquila, né, principalmente, né, estradas que conectam cidade, tipo BR, essas coisas assim. Então assim fica mais tranquila. Para eles é melhor, que aí evita a questão de talvez acontecer até um acidente ou algo do tipo. Mas assim, é nessas horas que eles veem, né, essas coisas. E no caso desse aqui, eu achei muito estranho essa sombra. Que ele disse que a primeira vez que ele viu, ela parecia flutuar ali, né? Tipo, aí eu já pensei, é um fantasma. Aí na descrição que ele deu aqui, ó, que era a descrição dele aqui, ó, um rosto coberto por um capuz escuro, pele acinzentada e os olhos escuros sem brilho. Já me veio Sete Além, né? Os habitantes lá de Sete Além. Só que essa questão também que ele fala aqui, que parece que sugava ali a energia, vem aquela questão de vampiros, né, espirituais. Teve até um relato, semana passada, se não me engano, de paralisia do sono, onde a moça dizia que sentia, né? Ela chegou a sentir, né, como se algo mordesse ali no pescoço dela. E ela acordou, ela viu 2 sinalzinhos, não tinha assim uma mordida, mas tinha sinaizinhos vermelhos. E ela acordou assim se sentindo esgotada e teve ali a paralisia do sono. E ela acredita que seria ali uma espécie de um vampiro espiritual, né? O que eu acho que realmente, gente, a questão de vampiros, pra gente seria isso, tipo um vampiro espiritual, né? Não que nem a gente vê em filmes aí, né? Tipo vampiros, né? Pode até ter, né? Eu acredito que existiu, pode existir, né? Até hoje. Mas assim, o que a gente mais vê são esses casos de vampiros espirituais, tipo bruxas, né? Que gostam de sugar a energia vital ali das pessoas. Mas é interessante. E bora aqui pro próximo relato, que é este aqui, ó. Carga Estranha. Eu confesso que esse título me chamou bastante atenção. Então bora aqui ler ele. Gente, eu não sei se tá dando pra vocês ouvirem, mas tá um vento aqui fora. O vento tá até zoando, de tão forte que ele tá. Mas bora aqui pro relato. Oi Mariana, tudo bem? Não quero me identificar, pois o que eu contarei aqui a você e aos seus inscritos é um pouco delicado. E até hoje eu não sei de fato o que ocorreu naquela época. Em 2017, eu tive uma experiência que me deixou marcado para sempre. Eu trabalhava para uma transportadora que fazia entregas por todo o centro-oeste, até o litoral do Brasil. Um dos supervisores meu me chamou para uma entrega urgente na cidade, mas a carga estava em um armazém isolado perto de outra cidade. E segundo ele, era madeira especial lacrada destinada ali à exportação. Chegando no local, no meio de um caminho de terra cercado por árvores altas, era um lugar muito estranho que eu nunca tinha ido. Não tinha assim cara de galpão, onde tiramos ali a mercadoria.
Tava mais para uma fazenda muito bonita, porém parecia assim estar abandonada. Eu fui recebido por 2 homens, um que fumava e o outro que me pediu o número da carga. Eles não usavam uniformes, pareciam seguranças ali improvisados, pois estavam com armas do lado do cinto. Acho que é isso, tá cintada aqui. Eu estacionei o caminhão, peguei ali a mercadoria e percebi que eram caixotes enormes estranhos. Achei estranho como que madeira poderia estar embrulhado, né, dentro de caixotes. Para que todo aquele cuidado? Mas aí eu deixei para lá e já pronto para a viagem, assinei ali os papéis sem questionar nada e segui meu caminho. A primeira hora de estrada foi normal, mas quando a noite caiu, algo já começou a mudar. A carreta começou a produzir um som rítmico, como se a carga se mexesse sozinha lá atrás. Eu parei em um poço para conferir, mas a fechadura estava intacta e aparentemente a carga também. De repente eu ouvi um baque forte, seguido de outra batida, e um som abafado que não parecia assim humano. Parecia um urro. Já na cabine, eu também comecei a sentir um cheiro fétido, como carne podre, que parecia entrar ali pelas saídas de ar, e aquilo grudou nas minhas narinas. Eu pensei que poderia ser algo que morreu ali nas estradas mesmo, e deixei pra lá. Só que esse cheiro parece que me seguiu. Acho que vinha das cargas. Eu cheguei em Tubiara às 5 da manhã, já exausto, sem comer ou dormir, e com aquele cheiro impregnado ainda. Eu entreguei a carga a 2 homens com chapéus de aba largas. Um deles me entregou um envelope lacrado, pedindo apenas que fosse levado ao chefe, e quando eu voltei, o supervisor que me enviara nessa viagem havia ali desaparecido. Dizem que ele foi demitido sem nenhuma explicação. Disseram que aquela carga que eu levei era algo tipo ilegal, algo ruim. E o envelope eu abri depois e tinha muito dinheiro dentro. O guardei por um tempo e como não o vi mais, o meu supervisor, eu fiquei com aquele dinheiro para mim. Nunca soube o que eu realmente carreguei naquela carga. Mas ouvindo seu relato sobre mercadorias do hospital, pensei, será que eu transportei tipo corpos ou algo do tipo? Pois fedia muito e estavam em caixotes enormes. Ou era algo ainda pior, algo vivo? Mariana, eu não sei o que eu transportei, mas fiquei com isso na cabeça por um tempo e decidi te enviar esse relato. Eu sei que não tem assim nada de sobrenatural, mas eu fiquei pensando por um bom tempo nisso. E depois disso eu continuei no ramo. E sempre que eu vou transportar algo, eu me certifico do que se trata. E se tiver como eu abrir a mercadoria, eu abro. Mariana, este é o meu relato, espero que você conte no canal. Gente, tipo, ele viu o relato mercadorias do hospital e ficou pensando nisso, porque ele sentiu aquele cheiro, né, forte que ele achou, né, é cheiro de carniça, né, que ele achou que vinha ali das estradas e, né, o que ocorre muito quando a gente viaja aí, né, viagens longas, né, talvez algum animalzinho morre ali na beira da estrada e fica aquele cheiro ruim, né, mas o cheiro uma hora ele passa, o dele aqui foi acompanhando ele. E ele ainda escutava esses barulhos da carga. Eu acredito que eu acho que corpos não. Mas talvez alguma coisa viva. Sabe o que me lembrou aqui, gente? É aquele relato, O Curral de Homens, que eu contei aqui no canal um tempo atrás. Vai que não era uma daquelas coisas. Porque se mexia e tinha esse cheiro ruim que vinha ali das cargas... Não tô querendo pôr nada na sua cabeça não, moço, mas eu acho que eu acreditaria mais se fosse uma daquelas coisas, né, aqueles homens lá com, como é que fala? Ai, gente,
eles tinham, né, as pernas cortadas, só tipo o toco ali, né, das pernas. No rosto tinha costurado focinhos ali de animais. Ai, gente, que loucura, que loucura. Eu, assim, me veio isso na cabeça. Agora, mercadorias do hospital também, eu acredito que deve ter alguém, assim, por trás disso, que faz esses certos transportes também. E o estranho, né, este supervisor te pedir para fazer isso, você voltar, né, algo de bom ali não tinha mesmo. Aí você volta, você descobre que ele foi demitido, né, por justa causa ali, né, sem nenhuma explicação. Não, foi demitido sem nenhuma explicação. E que aquela carga era ilegal ou algo do tipo, né, e tinha um envelope que você recebeu daqueles homens que era para entregar ali pro supervisor, que tinha muito dinheiro, que você disse que ficou para você. Gente, que louco. Eu fiquei cheia de perguntas agora também. Mas bora aqui pro próximo relato, que é este aqui. A carreta número 7. Oi, Mariana, tudo bem? Meu nome... Tá, não fale, por favor. E isso ocorreu comigo em 2016. Eu trabalhava em uma transportadora de médio porte no interior de Goiás. E nossa base ficava perto de um distrito industrial, onde os caminhões saíam todos os dias para todo o Brasil, para várias regiões ali do Brasil. Foi lá que eu conheci uma carreta antiga, já muito gasta de tanto rodar, e todo mundo a chamava de número 7. Poucos motoristas aceitavam sair com ela, muitos arrumavam desculpas para evitar. Nunca perguntei assim o motivo. Eu achava que era até por causa do sistema dela, do sistema de refrigeração dela, que vivia dando problema. E talvez por estar gasta demais, ou ser antiga. Porém, teve uma quinta-feira à tarde, o meu coordenador me chamou. Tinha chegado uma carga de última hora e estávamos sem motorista, só tinha eu lá. E ele pediu para mim sair com a carreta número 7, já que era a única que estava lá no dia. Ele disse que era uma carga leve, que não precisava de refrigeração, que não tinha nenhum segredo e que estava em boas condições. Então a carreta serviria sim para fazer esse transporte. Eu assinei os papéis, conferi a carga, eram caixas de tecidos lacradas e tudo parecia ok. Mas assim que eu engatei o reboque, algo me incomodou. O caminhão ficou assim mais pesado que o normal, mesmo estando com carga leve. Além disso, eu senti um cheiro esquisito assim que eu me sentei na cabine. Cerca de 1h30 depois de sair, cruzando um trecho isolado da rodovia, eu ouvi 3 pancadas fortes vindo de dentro da carreta, como se alguém estivesse chutando a parede ali da carreta. Eu parei num acostamento, achei que talvez as caixas tinham soltado. Eu desci, já estava assim de noite, peguei a lanterna, conferi as portas, os lacres, abri, conferi todas as mercadorias, vi se estava tudo amarradinho como eu tinha deixado, estava tudo intacto. Logo depois eu ainda estava dentro ali da carreta e eu ouvi outra pancada, ainda mais forte, só que do lado de fora. Eu corri, olhei, mas não tinha ninguém. Fechei tudo e assim que eu fechei, eu ouvi outra pancada. E aí eu gritei, tem alguém aí dentro? Porque eu pensei, vai que alguém entrou, né? Coloquei a mercadoria e não vi a pessoa. Porque muita gente tinha mania de dormir nas carretas quando estavam paradas lá no estacionamento. Mas não houve resposta. Foi aí que eu resolvi ligar pelo rádio para um colega que estava na mesma rota que eu e perguntei sobre essa carreta número 7. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e disse apenas: se te deram esse, não para muito. Entrega logo essa mercadoria e volta. E se ouvir alguma coisa, não responde. Eu confesso que isso me deixou muito intrigado. Me deu assim muito medo essa conversa. Mas eu continuei a viagem, tentei ignorar ali o medo. E não demorou muito.
eu vi pelo retrovisor uma sombra alta e parecia fina. E ela parecia estar agarrada do lado ali do caminhão e acompanhando exatamente os movimentos que eu fazia. Quando eu olhei de novo, não vi nada, só aquela sensação que eu não estava sozinho. Cheguei em Anápolis depois da meia-noite, o cheiro dentro da cabine estava ainda mais forte, só que agora um pouco mais azedo. E na manhã seguinte eu acordei assustado com um barulho de passos lentos dentro da carreta, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro. Como ainda estava escuro, eu peguei a lanterna e resolvi verificar novamente. Como eu tinha dormido, eu pensei que talvez alguém tinha aberto ali a carreta e entrado. E o que eu encontrei me deixou sem chão. Tinha uma marca de mão enorme na porta do baú, com dedos longos demais, como se alguém tivesse empurrado de dentro para fora, como se algo tivesse saído de dentro da carreta. Eu tirei uma foto e voltei correndo para a cabine. Esperei o dia clarear, entreguei a mercadoria e voltei o mais rápido que eu pude. Quando entreguei o caminhão ali de volta na base, a carreta, eu contei tudo ao coordenador. Ele respirou fundo e confessou que aquela mesma carreta tinha sido comprada de segunda mão há uns anos atrás e carregava uma história muito estranha por trás dela. O motorista havia desaparecido durante uma entrega e a carreta foi encontrada abandonada na beira de uma estrada, com a carga toda intacta. O motorista, até hoje, ninguém sabe o que aconteceu. Ele nunca mais apareceu. Mariana, eu não sei se tem a ver com o que houve comigo. Só sei que, assim como os outros, agora também invento sempre uma desculpa se eu tiver que sair com aquela carreta. Mariana, este foi o meu relato. Espero que você goste. Muito obrigada e um beijo pra você. Então, assim, essa carreta, ninguém queria sair com ela, né? Ela já tinha um histórico ali ruim. E tem esse motorista, né? Que desapareceu, né? A carga ficou intacta e ele desapareceu, né? Nunca mais apareceu. Será que, tipo, ele morreu e ficou ali agarrado na carreta? Talvez essa sombra, você viu essas batidas, essas coisas assim? Por que que o cara te falou pra não responder? Será que se respondesse, você ia ser perseguido por aquilo há mais tempo? É estranho, mas bora aqui pro próximo e último relato, que é este aqui, ó. O passageiro invisível. Olá, Mariana, meu nome é Miguel e você pode falar meu nome sem problemas. Isso aconteceu em 1996. Eu trabalhava para uma empresa de transporte de peças. Fazia ali rotas pesadas pelo interior do Brasil, principalmente atravessando o estado do Paraná e trechos de Santa Catarina. A região é linda, com muitas serras e rios, mas tem trechos que parecem parados no tempo. Curvas perigosas, deslizamentos de terra, às vezes neblina densa e estradas onde, se algo acontecer, pode levar horas para você ver outro veículo para pedir ajuda, tipo essas do interior. Naquele dia eu saí de Paranaguá em direção a São Joaquim, uma rota longa que eu já conhecia bem. Só que saí mais tarde do que o normal por causa de um atraso na carga. Eram 6 horas da tarde quando finalmente eu peguei a BR. E depois a SC, porque tá aqui, gente, BR-101. E depois a SC-438. Isso. E depois a SC-438. Acho que é via, né? Tipo assim, BR, e essa aqui deve ser uma estrada, uma BR também, né? E estava completamente escuro. Tudo parecia normal, o caminhão respondia bem, a carga não estava pesada, então eu conseguia andar um pouquinho mais rápido ali com o caminhão, acelerar um pouco mais. Eu gosto muito de dirigir à noite.
ouvindo ali uma música baixa e com a janela entreaberta. Mas depois de passar por um trecho conhecido como Serra da Pedra Branca, eu comecei a sentir algo estranho. Não era assim algo que eu via, mas eu sentia. E eu senti os pelos da nuca se arrepiarem, como se alguém estivesse sentado assim no banco do passageiro me observando. A sensação que eu tinha era essa. Virei-me várias vezes e eu estava sozinho, é claro, mas a sensação não passava. Eu tentei me convencer de que era o cansaço e que deveria parar em algum ponto seguro para poder descansar. Porém, naquele trecho não havia muito onde parar. Eu acendi o cigarro, respirei fundo e tentei ignorar o que eu sentia. Foi então que eu ouvi uma respiração pesada, funda, como se alguém estivesse dormindo ou fingindo dormir ali do meu lado. Sabe quando uma pessoa respira fundo como se estivesse relaxando? Foi isso. Eu levei um baita susto, entrei em pânico. Encostei o caminhão em uma área de acostamento, desci, verifiquei com a lanterna tanto a cabine, quanto a carga, quanto as fechaduras, verifiquei tudo, mas estava tudo normal. E aí eu percebi que realmente barulho vinha ali de dentro da cabine, ali do meu lado. Eu respirei fundo e voltei ao volante. Olhei mais uma vez para o meu lado e estava vazio. Tentando rir de mim mesmo, lembrando das histórias de outros caminhoneiros sobre fantasmas na estrada, e acabei brincando, dizendo: "Bora, meu fantasminha, bora viajar." Até hoje eu não sei por que eu disse isso. Passado 10 minutos, numa curva fechada, vi algo se mover no banco do passageiro. Eu virei-me rapidamente e vi um homem sentado ali. Vestia roupas escuras e um chapéu antigo, meio surrado. Ele não falou nada, só se movia inquietamente. Por um momento ele ficou parado e ele me encarava. Eu levei o maior susto. Pisei no freio e encostei o caminhão. Olhei novamente e o banco estava vazio. Tremendo, eu saí do caminhão em choque. Depois de ganhar um pouco de coragem, eu retornei. E ao olhar a cabine, ela estava realmente vazia de novo. Fiz uma oração, voltei e continuei a viagem, agora ouvindo a música gospel no último volume. Não dormi aquela noite, não parei. E só consegui continuar dirigindo até o amanhecer. Chegando à primeira cidade, parei, comprei um café e descansei um pouco. E Mariana, para todos que eu contei, me disseram que foi porque eu abusei, tirando sarro daquele passageiro invisível, que até então eu só sentia a presença. E aí ele resolveu aparecer para mim, totalmente visível. Mariana, este é o relato, espero que você goste e possa contá-lo em seu canal. Eu tenho mais histórias e irei te enviar. Inclusive, você já até contou uma minha. Ai, que legal. Termina aqui o relato dele. Um beijo aí pra você, muito obrigada. E eu também acho, eu concordo com eles aí, eu acho que, né, você sentiu aquela presença, mas você não estava vendo nada. A partir do momento que você fez aquela brincadeira de... como é que é? Bora, né, meu fantasminha, bora viajar. Então, assim, ele sentiu ali, né, livre para poder aparecer para você. Talvez ele não queria te assustar ali, aparecendo ali para você. Mas aí, quando você fez essa brincadeirinha, ele se sentiu ali, como posso dizer, tranquilo para aparecer, achando que talvez nem ia te assustar. E talvez é um fantasma da estrada que sofreu algum acidente, algo do tipo. Eu até ouvi, ou eu contei aqui, eu não lembro, um relato onde um cara, acho que ele era taxista, e ele fazia um percurso, e ele, tipo, o fantasma ali entrou, né, no carro dele. Eu acho que ele passou a primeira vez pelo fantasma, fez ali a corrida, e na hora que ele voltou, o fantasma pegou carona. E aí ele, assustado ali, o fantasma, tipo, conversou com ele. Falou que antes dele chegar ali na cidade, ele desceria. E ainda disse, né, que ele poderia passar mais vezes por aquele ponto, aquele horário.
que ele gostaria de pegar mais carona com ele. Assim, é um pouco engraçado, mas assim, imagina o medo, né, de quem viveu isso. Por isso que eu falo, gente, eu sempre acredito. Porque assim, você fica imaginando o medo, né, que a pessoa não sentiu, quem vivenciou, quem passou por isso, né. Mas assim, muito interessante. Quero agradecer a todo mundo, né, que tirou um tempinho para enviar esses relatos aqui para mim contar aqui no canal. E agradecer a todos vocês inscritos também, né, que estão sempre curtindo, comentando, hypando os vídeos. Muito obrigada. E mais uma vez, se gostou, já deixa aí seu like, hype esse vídeo, se inscreva também se você não é inscrito. E não se esqueça de ativar o sininho. E se quiser me enviar algum relato, o e-mail tá aqui na descrição, assim como o link das minhas outras redes sociais. Só para reforçar aqui, né, quem pediu para mim criar lá no Spotify, já tá disponível lá como Sobrenatural. Para ficar mais fácil de vocês acharem, vocês podem estar pesquisando lá o Hall de Homens, né, que foi o primeiro relato que eu postei lá para fazer um teste. E ele já tá disponível lá e, como eu disse, né, eu criei ontem, domingo, então assim, ao longo dessa semana eu vou tentando atualizar lá tudo pra vocês e colocando os novos relatos lá também. Então vou pedir só um pouquinho de paciência, né, porque tem um dia que eu criei, só fiz o teste, mas a partir de hoje, segunda, eu já vou tentar atualizar lá tudo bonitinho pra vocês, tá? Eu acho que eu já falei tudo, já agradeci vocês, mas mais uma vez, muito obrigada a quem ficou aqui até o final. Esta foi a coletânea sobre caminhoneiros. E, gente, eu vou tentar trazer coletâneas mais sortidas pra vocês também, tá? Ficar trazendo só temáticas, não. Vou tentar trazer mais sortidas, porque eu acho interessante você pegar, assim, vários relatos, né, diferentes e ouvir também. Então, é isso. De todos os recadinhos, já agradeci. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.